Salve, salve pessoal da disciplina Fundamentos. Bom dia para vocês. A gente vai chegando à nossa terceira aula, uma aula que eu acho que é a fundamental da disciplina, dela deriva quase tudo, né? Que é a aula de plano de aula, né? Vocês estão fazendo licenciatura e assim como um performer que vai cantar ou tocar no Municipal ou no La Scala de Milão, ele se prepara, ele procura conhecer o compositor que ele vai tocar, ele procura estudar a peça antes, ele se adapta com a roupa que ele vai tocar, né? Tem todo um planejamento para tocar, para dar aula a mesma coisa. Mas para dar aula ainda é um pouco mais, como que eu vou dizer, uma coisa mais que você não tem como fugir, né? Então todos os concursos que vocês vão fazer, vocês estão aqui fazendo licenciatura, eu imagino que vocês querem ser professor, e o lugar que vocês vão trabalhar ou vai ser numa escola particular, ou vai ser na rede municipal, ou vai ser na rede estadual, ou vai ser em uma universidade, como a UFRJ. Em qualquer desses locais que vocês forem trabalhar, vocês vão ter que apresentar o plano de aula da aula de vocês quando vocês estiverem fazendo a prova didática, né? Então, além de ter esse impacto no trabalho em si, porque o professor não chega e simplesmente experimenta conteúdos, né? Mesmo que ele vá fazer uma oficina de criação, aquilo é planejado antes, ele planeja que vai criar. Se for uma aula sobre improviso, o que vai ser sobre improviso é o conteúdo da aula, mas o planejamento é feito antes, né? Nós, professores, antes de começar o ensino, esse semestre letivo especial, nós tivemos que entregar o plano de curso, que é exatamente o plano de todas as aulas que a gente pretendia dar ao longo do semestre, né? Então é um assunto vital. Eu tentei fazer de uma forma que ficasse o mais suave possível, espero que vocês me acompanhem nisso e que vocês gostem. Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi baseada nas dificuldades que eu tive ao longo da minha carreira, né? Por quê? Plano de aula não é receita de bolo. Não existe um modelo de plano de aula. Existem, assim, principalmente no nosso campo, que é o campo de licenciatura em música, existem, assim, conceitos que a gente tenta contemplar. Então, basicamente, vocês vão ver pelos tópicos do plano de aula que eu estou propondo, que se vocês entrarem na internet e abrirem planos de aula de outros professores, de outras disciplinas, de outras universidades, vocês vão ver que pode variar um tópico ou outro. Não é receita de bolo. Mas o geral ali, que tem que conter no documento, não varia muito. Pode mudar uma palavra ou outra. Eu estou sugerindo que vocês façam assim. A gente tem sempre um cabeçalho. E eu sempre gosto de tentar privilegiar a instituição que você está trabalhando, ou se for um concurso, por exemplo, um concurso do Pedro II, você vai lá na internet, pega a logo do Pedro II, coloca no seu cabeçalho aí, ó, como eu fiz na tela, ó, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos. Depois eu localizo, dentro da Universidade Federal, é um lugar muito grande, né? Em qual centro que eu estou? Eu estou no CLA, no Centro de Letras e Artes, mas tem mais coisa. No Centro de Letras e Artes, nós fazemos parte da Escola de Música. E aí você vai do maior para o menor, né? Então, imagine que vocês não, quando vocês forem fazer um plano de aula para qualquer outra coisa, um concurso ou qualquer coisa que valha, vocês pensem nisso. Onde que eu estou? Qual instituição que é? E vai montando, né? Então, por exemplo, Pedro II é o colégio, departamento de não sei o que seria onde eu coloquei aí, por exemplo, Centro de Letras e Artes. A gente tem que pensar, tem que raciocinar onde a gente está. Então isso aqui é uma proposta de modelo, mas vocês vão ter que trabalhar em cima de acordo com a realidade de vocês, tá bom? Então olha só o nosso, ó, Universidade Federal do Rio, Centro de Letras e Artes da Escola de Música. Que tipo de documento? Porque isso aqui podia ser outras coisas, podia ser um plano político-pedagógico, podia ser um plano de ensino, podia ser uma ementa. Não, nosso documento é um plano de aula. Então o cabeçalho serve para isso, né? Para a gente identificar que documento que é. Depois eu coloquei a logo à esquerda aí, até não é a melhor não, mas vocês vão conseguir fazer bem melhor do que eu, mas é só para dar uma valorizada, para dar uma incrementada, para florear, né? Isso é como se fosse, pensem na música, como se fosse uma nota e a gente vai lá e faz uma bordadurazinha nela para ficar mais bonitinho. Recomendo que vocês façam, porque o visual é sempre importante no plano de aula, né? E aí olha o que eu coloquei, disciplina. Por que eu coloquei Y aí? Porque vocês que vão preencher o que vocês forem fazer. Depois vocês vão entender na hora da atividade. Mas se eu fosse colocar a nossa aqui,
no lugar de disciplina aí eu preencheria fundamentos da metodologia do ensino da música, correto? Professor, vocês vão colocar o nome de vocês, não é o meu não, porque vocês vão fazer um plano de aula também, tá? Mas aqui no meu caso eu colocaria Regis de Carvalho. Aula número... Aí é assim, gente, funciona o seguinte. Depende do contexto que você está nesse tópico de aula. Imagina que você vai fazer uma oficina para um programa da Vivo de não sei o que. Então você não tem que pôr a aula número 1 ou aula número 2. Você vai lá e nesse campo aí coloca oficina de percussão, né? Mas imagina que você está sendo contratado para ser professor da rede estadual e você vai trabalhar com o ensino fundamental durante um ano. Então aí você pode colocar um exemplo, durante um ano, vamos supor que você tem uma aula por semana, então, né, são na verdade 4 meses letivos, são 16 aulas mais ou menos, 15 mais ou menos, né? Então você pode colocar aula 1, aula 2, aula 3, se você tiver num ambiente onde essas aulas são sequenciais, né? Podem ser semestrais, anuais, bimestrais, aí vai depender do local. Aqui eu estou considerando que é a nossa disciplina aqui. Então eu coloquei número 1 aí, apesar de ser na realidade nossa aula 3, mas em termos de conteúdo teórico seria o conteúdo 1, né? Então coloquei 1, porque depois nós vamos ver outros tipos de planos. E aí o semestre está preenchido com a data do ano passado, porque eu não atualizei, mas você colocaria, se for um curso semestral, eu colocaria se é o primeiro ou se é o segundo. Se for um curso anual, ao invés de semestre, eu escreveria ano e só, né? Colocaria assim, ano e aí 2020. Então, eu já estou falando com vocês, pode parecer confuso, mas é justamente porque depende do ambiente que vocês estão fazendo o plano de aula, tá? Por isso que não é uma forma de bolo. Então, quando vocês forem fazer o de vocês, já a gente vai falar disso nas atividades, vocês têm que primeiro decidir, olha, onde que eu estou? Eu estou pensando nessa aula para que segmento? Vai ser escola estadual, escola municipal? Vai ser só uma oficina? Vai ser uma aula aberta na praça? Vai ser uma aula, eu como um professor universitário, vocês vão imaginar uma aula hipotética, uma suposição, vocês vão supor que vão dar uma aula e planejar ela antes de dar, tá? Então vamos seguindo, isso é só fazendo mesmo que a gente pega as manhas. Então eu queria chamar a atenção primeiro para os tópicos, prestem atenção nos tópicos. O primeiro tópico é o tema, né? Se eu estou fazendo um plano de aula, deve ter um assunto, um tema. O segundo tópico é os objetivos. Então o que você pretende fazer para desenvolver esse tema, né? Então você tem um tema antes, que nós vamos dizer qual que é, a gente vai passar de um em um. Depois você tem que falar quais são os seus objetivos. Depois você vai ter que citar quais recursos pedagógicos você usou, né? Então você pretende desenvolver esses objetivos com qual material? Por fim, nós temos o procedimento didático, que é assim, ó. Qual será a sua metodologia? Então com esse ferramental você tem o objetivo de fazer X coisa para desenvolver o tema tal, mas com qual metodologia? Vai estar aqui no procedimentos didáticos, tá? E por fim a gente vai falar da avaliação, como que você vai avaliar se essa aula foi boa ou não. E por último a gente coloca geralmente as referências bibliográficas que você utilizou na aula. Se for uma aula que você vai usar um livro, um artigo, qualquer material de suporte, de apoio, tá? Então vamos passar de tema em tema e vamos ler, porque eu coloquei dicas minhas, né? Vocês vão ver que o documento de vocês, ó, ele vai vir assim, ó, todo branco, para vocês preencherem uma aula hipotética. Vocês vão imaginar que vão dar uma aula e planejar ela nas atividades. Olha lá como é que vem o de vocês, vamos dar uma olhadinha, ó. Tá vendo? Aqui até já está fundamento da metodologia, mas vocês podem apagar. Vai vir tudo vazio. O cabeçalho com tema, objetivos, recursos, procedimentos e lá embaixo referências e avaliação, tá? Aí o que acontece? Agora, antes de vocês fazerem, eu vou dar para vocês algumas dicas. Então o que eu recomendo? Quando vocês forem fazer essa atividade, abram os dois, coloca um lado a lado, duas janelinhas, se bobear, deixa a janela dividida, né? Tem aquela tela dividida, e deixa o vazio de um lado e o modelo de outro. E aí você vai olhando tema, coisa por coisa. O tema, quer ver? Ó? Olha só para vocês verem. Eu coloquei aqui dicas e ainda preenchi uma aula hipotética minha. Então vamos acompanhar. Ó. Tema, olha a minha dica entre parênteses. De que ou quem você vai falar nessa aula. Então, ou você vai falar de alguma coisa ou de alguém, né? Olha a dica. É como um título de filme, precisa ser direto.
evite usar mais que 5 palavras. Então vamos ver se o meu tema ficou bom. Vocês me avaliam aí, ó. O meu tema é Villa-Lobos como educador musical. À medida que a aula for descendo, que o plano de aula for descendo, vocês vão ver se eu fiz bem ou se eu não fiz. Então, olha lá, eu estou preenchendo essa dica, é curta, tem menos, no máximo 5 palavras. Olha, gente, por que eu falo 5 palavras? Pode passar? Não é que não possa, é que quando passou, você pode ter certeza que você não está sendo objetivo e que aquele tema seu não está ficando claro. Tem que ser uma coisa que o cara bate o olho e sabe. Então, se eu boto assim, por exemplo, Panteras Negras, eu já sei que, né, já te diz alguma coisa isso, O Incrível Hulk. Você vê que são palavras curtas. Raramente você vai achar o nome de um filme com mais de 5 palavras. Tem casos, mas raramente, né? O Fantástico Caso de Benjamin Button. Mesmo assim, se tirar os conectivos, não fica mais de 5. Então, para ser direto, é pensar como um filme. Você tem que ter noção. O que é a minha aula? Minha aula é Oficina de Percussão Corporal? Olha aí o nome. Oficina de Percussão Corporal. Todo mundo entende já de bater a cara, né? Então, no meu caso, eu escolhi dar uma aula sobre o Villa-Lobos. Eu estou imaginando, tá, gente? É hipótese que eu daria uma aula como Villa-Lobos. Agora, olha para vocês verem como é que eu fui objetivo. Villa-Lobos é um cara. Eu poderia falar da vida amorosa do Villa-Lobos. Eu poderia falar se o Villa-Lobos era um cara viciado em jogo ou não. Eu poderia falar que time de futebol que ele torce. Mas não, eu quero falar de quê? Dá uma olhada lá no que eu preenchi. Villa-Lobos como educador musical. Então vocês têm que procurar isso, tem que procurar ser muito conciso no que vocês vão fazer quando vocês estiverem preenchendo o tema. Qualquer pessoa, na minha humilde opinião, que lê isso aqui sabe do que eu vou falar. Qual que é o título? Villa-Lobos como educador musical. Ah, então ali para baixo esse cara deve me falar alguma coisa das estratégias pedagógicas do Villa-Lobos, correto? Então quando forem fazer de vocês, usem o tema que vocês quiserem, mas sejam bem objetivos, ó. É de que ou de quem você vai falar, que você põe no tema. De que eu vou falar? Não, vou falar de quem, né? Vou falar do Villa-Lobos. Então tá aí, ó, Villa-Lobos. E a dica? Tem que ser direto. Então, vou falar do Villa-Lobos na fase dele de educador musical. Tá bom? Vamos para objetivos. No objetivos, olha só. Agora eu já especifiquei que o meu tema é Villa-Lobos como educador musical. No objetivos, o que eu faço? O que eu respondo? Tá, entre parênteses aí, ó. Você tem que se perguntar assim, é como se você estivesse me respondendo, ó. Eu sou o cara te perguntando entre parênteses aí, o que você pretende? Aí, no seu objetivo, no seu texto, você escreve como se você estivesse me respondendo, ó. Eu pretendo, olha o que eu coloquei, apreciar obras do compositor, apresentar biografia de Villa-Lobos, destacar as principais premissas metodológicas do educador, analisar as estratégias de ensino, mediar uma atividade prática de composição de um canto orfeônico, problematizar a respeito do contexto, apresentar o planejamento elaborado. Olha, eu coloquei um monte de coisa que eu pretendo, que são os meus objetivos. O que eu pretendo com esse tema, o que eu vou fazer. Agora olha a dica, verbo no infinitivo, gente. Are, ir, or, ur, né? É o verbo no infinitivo por quê? Porque o verbo no infinitivo, ele dá ele dá a sensação de intenção, de ação, né? Então, o que eu pretendo ao escolher o tema educador Villa-Lobos como educador musical? Eu pretendo apreciar, a minha aula vai ter, eu pretendo apreciar uma obra dele, apresentar a biografia, destacar as principais premissas metodológicas. Ou seja, quando vocês estiverem fazendo a de vocês, não precisa pôr esse tanto. Como vocês vão estar imaginando, tenta imaginar ali 3, 4 objetivos que vocês teriam com uma aula, né? O que você pretende trabalhar? Então você imagina que seu tema é assim, violino para crianças. Não sei, estou chutando. Violino para crianças. O que você pretende trabalhar nessa aula? Então, por exemplo, você responde só na cabeça, tá, gente? Não escreve no texto, eu pretendo, não. Você só vai responder. No campo objetivo, você pensa e escreve a resposta. Então você pensa assim, ó, eu pretendo mostrar como a metodologia Suzuki funciona para crianças. Eu pretendo proporcionar ao aluno a vivência com o instrumento. Então, se usar no infinitivo e imaginar o termozinho eu pretendo, já vem certinho o que será seu objetivo. É um teste, tá? A gente começa fazendo, vai lapidando, vai melhorando, tá? Todos vocês vão fazer uma. Vamos continuar? Espero que tenha ficado claro a questão do objetivo. E lá na live a gente vai escolher 2 de vocês, né? Você está como atividade fazer um plano de aula hipotético. A gente vai escolher 2 ou 3 no máximo para eu poder ir, a gente ir conversando juntos, né? Para a gente avaliar. Não tem como a gente ler todas, 11, né? Ficaria muito cansativo e não daria tempo.
Mas à medida que quem quiser falar, né, a gente pode até dividir também, um fala o tema, outro fala o objetivo e tudo. Ou a gente pega umas 2 ou 3 e vamos fazendo. Só que isso é só com prática, tá? Eu recomendo a vocês a usarem o modelo, apagar o que eu escrevi, deixar a dicasinha e depois que vocês fizerem o de vocês, você dá uma olhadinha se bateu, se fez sentido, né? E aí depois apaga. Então veja bem, ó, vou repetir, lá no objetivos, ó, você pensa, né? O que tá no cabeçalho do tópicozinho aqui, você não escreve não, vou repetir, ano passado todo mundo escreveu, lá no campo de escrita, eu pretendo apreciar obras. Não, o eu pretendo é só mental, só para te ajudar. Então imagina que vocês também estão falando do Vila Lobos como educador musical. Olha o que eu fiz, eu pensei, eu pretendo e escrevi, pretendo apreciar obras do compositor, destacar as principais premissas, analisar as estratégias. Então, vocês vão ter que pensar o que vocês pretendem com a aula de vocês. Não é copiar a minha, não. Entenderam isso? Relaxa que a gente vai devagar. Então, vamos lá. Depois do tema e do objetivo, o que vem? Recursos pedagógicos. O que eu vou usar para atingir esses meus objetivos? Aí eu divido, isso aí é o Regis, tá? Não é obrigatório. Eu divido em 2 coisas: hardware e afins e software e afins. Ó, software tá faltando um F aí, tem que corrigir. Por quê? Só para deixar bonitinho, só para agradar a banca de concurso, só para mostrar que eu sei separar as coisas. Vocês podem copiar a ideia ou podem descartar. Não precisa especificar se não quiserem. Eu faço assim, ó. Então, desculpem. Olha na dica o que eu pus nos recursos pedagógicos. Não omita nada. Dica: dividir em hardware e software deixa sofisticado. Tá? É só para dar uma sofisticação, para mostrar que você sabe separar o que é cada coisa. Porque hoje em dia o mundo tá caminhando com tecnologia, né? Muita coisa a gente já nem usa mais aí. Então isso é hipotético. Olha o que eu coloquei. Eu coloquei que para dar minha aula de Vila Lobos como educador e para atingir aqueles objetivos que a gente viu, eu vou precisar de um projetor, de um notebook, de um equipamento de som, de um quadro branco, de um canetão, e na parte de software e mídias eu vou usar PowerPoint, arquivos em PDF, Word e vídeos. Por que isso parece bobeira, mas não é, gente? Porque às vezes você vai fazer um concurso e a estrutura que eles te oferecem é horrível. É horrível. Então ali quando vem ali no edital o que vai ser oferecido, você já se programa. Pô, então vai ter isso aqui, vai ter um notebook velho lá, e se não fizer, se não sincronizar com o meu Windows 17, você tem que pensar essas coisas. Não, então não vai ter quadro negro, então vou planejar uma atividade que não precisa. Então é tudo interligado. Mas essa parte costuma ser as mais simples. Não omita nada, tudo que você for usar. Se você precisar de uma sala com muito espaço, cite sala grande, sala com tal tamanho. Se for uma atividade que for que funcionar só em ambiente externo, tem que citar. A atividade necessitará de um ambiente aberto, ou necessitará, num caso extremo, né, que não vai acontecer, mas pode acontecer na praia, ou necessitará entende? Tem que pôr tudo que for necessário para a sua aula funcionar, tá bom? Agora a gente chega na parte um pouquinho mais polêmica. Procedimentos didáticos. Ó. Vamos ler aí a minha dicasinha. Deixa eu chegar para cá um pouquinho. Ó. Procedimentos didáticos. Nesse momento, antes de escrever, vocês têm que se pensar assim: que ação acontecerá na aula? Aí é o procedimento didático. Então, ó, usar o particípio, que é a, do e, do i, do o, do udo, funciona muito bem. Por quê? Porque você vai estar narrando uma ação que vai acontecer. Então, por exemplo, olha o que acontece. Ó. Olha o que eu coloquei. Então, olha só. Meu tema é Vila Lobos como educador musical. Eu lembro que eu pretendia lá, por exemplo, ouvir uma obra dele. Aqui no procedimentos, eu tenho que colocar como é que eu vou fazer isso. Se vai ser pelo celular, se vai ser num projetor. Quer ver? Nós temos que achar aí. Ó. Então, ó, serão exibidas 2 obras do compositor. Então eu coloquei que isso vai ser feito. Eu tinha colocado lá no Objetivos, aqui, ó, vamos voltar lá para vocês verem. Ó, que seria feita a apreciação que eu pretendia apreciar obras do compositor. Lá no procedimentos didáticos, eu falo o que vai ser feito. Então, apreciar como? Como seria essa apreciação? Através de um texto, através de um... Aí eu coloquei, não, serão exibidas 2 obras do compositor. Será um momento introdutório. Agora olha só para você ver vocês verem como é que tem ligação com o objetivo. Ó. O meu segundo objetivo é apresentar a biografia de Vila Lobos.
Lá no procedimento, eu tenho que falar o que será feito para isso. Então, serão relatados fatos da trajetória biográfica que impactam o campo da educação musical. Então, a ação que eu vou fazer para atingir o meu objetivo tem que ser explicada aqui nos procedimentos didáticos. Então, uma dicasinha é isso. Vai fazendo um objetivo e já vem nos procedimentos didáticos dizendo qual ação que vai acontecer. E aí, olha só para vocês verem que eu usei a minha própria dica e funciona legal. Ó. Então, quais serão os procedimentos didáticos? Serão exibidos 2 obras dele, serão relatados fatos da trajetória biográfica, será feita uma leitura dirigida de um artigo, haverá um debate crítico sobre as estratégias de ensino dele, será composto. Tá, vocês estão vendo? Se vocês tiverem essa ideia da ação no momento de procedimento didático, geralmente vai encaixar. E dessa conexão com o objetivo. A ação do procedimento didático deve responder ao que você pretende, ao objetivo. Então eu coloco um objetivo assim, ó. Deixa eu ver. Apresentar uma obra inédita do Villa-Lobos. Aqui no procedimento didático eu viria e colocaria assim: será exibida, né, via PowerPoint, ou será exibida o primeiro pergaminho da partitura Opus não sei o que das quantas, sabe? Então você coloca lá o objetivo, o que você quer fazer, e coloca aqui a ação que você vai fazer para atingir aquele objetivo. Esse momento o pessoal se embola um pouquinho, então é uma questão de prática, de pensar antes de escrever, né? O pessoal acha meio parecido com o objetivo, mas não é. O objetivo é uma pretensão, por isso olha lá para vocês verem, ó. Tem na dica lá, ó, eu pretendo, então é uma pretensão o objetivo. Agora, os procedimentos didáticos é uma ação, então você tem que falar o que será feito. Então, por exemplo, eu pretendo namorar a Bruna Marquezine, é meu objetivo. Né? Namorar a Bruna Marquezine no infinitivo é um objetivo. Agora aqui na ação eu tenho que falar o que eu faria para isso, porque senão fica só na pretensão, né? Então eu colocaria aqui farei uma visita no Projac para tentar encontrá-la. Isso é uma ação, né? Tô dando um caso muito fora aqui para vocês entenderem. Tem que estar conectado objetivo com ação, tá bom? Aí, ó, quando a gente segue, nós vamos chegar no tipo de avaliação. Então, se vocês vão dar uma aula, ou pelo menos a gente vai imaginar que vai dar uma aula e planejá-la, como que vocês pretendem avaliar isso? Vamos imaginar no meu caso. No meu caso, eu vou estar dando uma aula teórica sobre a vida do Villa-Lobos como educador musical. O foco é nesse. Então, olha o que eu coloquei nas dicas. Ó. Na avaliação, você escreve para mim que tipo de avaliação que você vai fazer. Não precisa ser textão relatando cada detalhe. É que tipo? Então, os tipos de avaliação que existem também não é padrão. Então, olha, tem avaliação oral, que são perguntas, avaliação por engajamento, que você pode chamar de outras coisas, que é participação ou engajamento, é a mesma coisa. Não tem receita de bolo. Avaliação escrita, que aí é a velha e boa prova, correto? Avaliação performática. Você imagina que eu vou propor para eles de cantar um canto orfeônico, e eu vou querer avaliá-los se aquele canto orfeônico ficou bacana ou não. Então eu vou colocar uma avaliação performática e não uma avaliação por engajamento ou oral. E pode ser mais de uma também, né? Outro tipo de avaliação, disciplinar. Então às vezes só o que eu quero é observar se enquanto eu estava dando essa aula de Villa-Lobos, se o pessoal se comportou direito. Aí é uma avaliação disciplinar, né? Então qual que é a minha dica? É colocar o tipo de avaliação que será feita antes e entre parênteses você coloca o que vai ser avaliado, porque aí fica uma coisa muito clara. Olha o que eu coloquei para minha aula. Então eu estou te dizendo qual tipo de avaliação. Eu escolhi 2. O primeiro é a avaliação oral. Então, será aferida a compreensão do conteúdo abordado através de questionamento verbal. Então eu vou fazer perguntas depois, ao final da aula eu vou fazer perguntas sobre o conteúdo que eu passei. É uma avaliação oral. E entre parênteses, o que será feito para avaliar oralmente, porque poderia ser outra coisa, poderia ser, o que poderia ser oral sem ser perguntas diretas? Poderia ser um bate-papo informal. Ah, pessoal, o que vocês sabem de Villa-Lobos? Tragam para mim o que vocês já conhecem de Villa-Lobos. Aí não seria pergunta, né? Mas mesmo assim seria oral. Então por isso a dica é legal. Tipo, e entre parênteses, colocar o que será avaliado. A segunda que eu coloquei, ó, é a performática, né? Então, olha o que eu coloquei entre parênteses.
Meu segundo tipo de avaliação, performática. Então, entre parênteses, na composição será observado o grau de fidelidade ao uso dos elementos que estruturam o canto orfeônico, que é melodia simples, letra nacionalista, coro a duas vozes. Então, na minha aula, eu escolhi 2 tipos de avaliação. Vocês podem escolher um só, 3, 4, 2, o que vocês quiserem. Mas a dica fica, coloquem sempre que tipo que é e entre parênteses o que será feito para avaliar aquilo, tá bom? Vamos exercitar, porque escrever não é mole não. Por fim, a gente tem as referências bibliográficas. A referência bibliográfica é quando você usa um material de apoio. Então eu fiz até uma brincadeirinha aí nessa referência, mas mais ou menos é essa ordem que aparece, né? E o que eu vou fazer para vocês? Não é o foco dessa disciplina, mas eu já tenho um mini tutorial de um programinha que chama More, ou More, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele não é perfeito não, ele quando vai fazer lançamento de referência, muitas vezes deixa erros, mas ele já dá uma ideia inicial e vocês mais para frente em disciplinas de pesquisa vão aprender a BNT, a conferir essas referências. Então eu vou deixar postado aqui para vocês também o tutorial do More, que se vocês forem usar na aula hipotética de vocês algum livro, seria legal. Então não sei qual vai ser o tema de vocês, cada um vai fazer um. Mas se vocês forem usar como base livro, vocês têm que vir aqui no final e colocar a referência do trabalho, sabe? E aí vocês entrem, assistam o tutorial do More, baixa o More, vai lá na página do More e faz o lançamento da bibliografia de vocês. Pode ser um artigo, pode ser um livro, o que mais? Pode ser uma partitura, tudo que você usar na aula, você tem que fazer a referência bibliográfica dela, se for texto escrito, correto? Bom, então para a gente finalizar, isso aqui não tem muito lero-lero, tem que ir fazendo. Na próxima live a gente escolhe umas, quem quiser, não precisa se preocupar com se expor. Mas isso, gente, vai estar a vida de vocês. Todas as outras disciplinas para frente que vocês forem fazer, didática, metodologia 1, 2, 3, 4, tudo é plano de aula para tudo que a gente for fazer. Então não tem como fugir, é melhor se apaixonar pelo assunto e fazer bem feito, tá bom? Ó, só para recapitular, vamos lá vocês vão estar lá nas atividades, ó. Esse mesmo modelo vazio, criem, usem a cabeça, escolham um tema, coloquem os objetivos, procedimento didático, recursos pedagógicos, referências, tá bom? E aí vejo vocês na próxima live e a gente tira mais um pouco as dúvidas. Não esquentem a cabeça se as ideias estiverem fugindo, escreva, tenta preencher, escreva com o coração. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem muita dificuldade, tem gente que está ali no meio termo. O importante é ir fazendo. Isso é uma coisa que, se vocês querem trabalhar como professor, não dá para não fazer bem. Todo concurso, vou repetir, todo concurso vocês vão ter que entregar um bom plano de aula da aula de vocês. O professor começa no planejamento, né? Bom, então tá, fiquem com Deus. Não se esqueçam, vai estar lá nas atividades o tutorial do More, vai estar lá nas atividades esse plano de aula vazio e eu vejo vocês na próxima aula, na próxima live, para a gente conversar sobre o plano de aula de vocês, tá bom? Fiquem com Deus.